Olá, boa noite. Vamos começar a nossa aula de Psicologia do Desenvolvimento e hoje nós vamos falar um pouco sobre depressão. Mas antes, eu vou fazer uma revisão, né? Uma revisão dos conteúdos já trabalhados nas aulas anteriores. Vamos ver se não tem ninguém perdido aqui. Não. Então, vamos lá. Vamos começar. Bom, pessoal, vamos revisar aí os conteúdos da aula passada, das aulas anteriores, para depois nós começarmos, então, a discutir um pouco sobre depressão. Ok. Tá, vamos lá, muito bem. Acho que está tudo certinho. Acho que é esse, vamos ver se é esse. É. Então, na primeira aula, nós discutimos ali a questão, né, do que é adolescência, as questões físicas, as fases, as mudanças físicas, as mudanças de hormônio, a maturação sexual, a questão do crescimento, a questão da cognição, da identidade, das fases aqui do início da adolescência intermediária e o final da adolescência. E também aqui a questão da sexualidade. Adolescência intermediária, final da adolescência. E a saúde psicológica, o início da adolescência, adolescência intermediária, o final da adolescência, os riscos aqui, acidentes, homicídios, suicídios e outras aqui. E as referências. Então, esta aula nós já trabalhamos, tá? Eu só trouxe aqui para realizarmos aí uma pequena revisão, né? Se alguém tiver dúvida, eu estou à disposição. Aí temos, então, a segunda aula sobre adolescência. Vamos ver se está dando certo. Está. Né? Oi, Rafael, tudo bem? Oi, professora. Não tem ninguém entrou ainda? Não sei se eles estão lá no evento, acho que tem um evento da psicologia, né? Eu coloquei na TV para mim poder assistir o evento ao mesmo tempo que eu presto atenção nessa aula. Mas eu estou gravando a aula e vou colocar lá. Tranquilo, se a senhora quiser passar a aula, não tem problema, estou prestando atenção. Não, eu vou, só que a minha imagem parou, eu vou fechar e vou voltar, fica aí, tá? Porque tem um evento lá, mas eu vou gravar a aula, porque semana que vem já não vai ter aula. Uhum.
né? Daí fica muito complicado esses negócios aí, perde muita aula já. Nós não vamos mais ter quase aula, ó. Quer ver, ó? Aham. Ó, hoje é dia 2, nós vamos ter mais 3 aulas só. Sim, aham. Mais nada. É. Então, eu achei melhor eu gravar a aula, vou colocar lá, é aula dada. Eu só vou sair e já volto, só um pouquinho. Ok. Né, eu voltei. Daí tem lá certinho a questão, todo mundo tem que ir lá no AVA e responder a questão. Porque esses negócios aqui de evento que eles mandam, essas listas de presença, isso aí só dá confusão. Parece que eu já estou vendo. Deixa eu ver aqui. Opa. Eu até cheguei a perguntar pro Cleiton. Eu até É. cheguei a perguntar pro Cleiton se ia ter ou não, porque eu fiquei confuso. Que Não, eu não eu entrei lá. cancelei a aula, porque eu vou gravar a aula, né? Quem quiser ir lá assistir o evento, né, que o Aisla pediu e tal, mas eu estou aqui gravando a aula, né? Então, quem quiser ir lá assistir o evento, fique à vontade. Eu vou gravar a aula, vou colocar no AVA, o conteúdo está lá, a questão de presença está lá, né? Porque eles avisaram, avisaram agora, acho que foi ontem, parece, desse evento. Daí eu não ia cancelar a aula, porque semana que vem vocês não terão aula, semana que vem é o evento, né? Então, eu vou gravar, né? Vocês fiquem à vontade, tá ok? Eu já tinha começado, eu revisei o primeiro e o segundo slide sobre adolescência, e agora eu vou falar sobre depressão. E depois, às 9 horas, eu tenho que repor uma aula também. Eu vou fazer reposição de aula ainda hoje, com uma outra Mas. turma aí. Ah, tá. Oi? Acho que já tem. Não, Não, é. eu Oi, tinha entendido fale. errado. Eu tinha entendido errado, desculpa. Não, é. Então, por favor, depois o Aisla vai, né, falar que eu não liberei vocês, né? Fiquem à vontade, eu vou gravar. Então, eu fiz uma revisão aí do primeiro e segundo slide, tá? Fala de Tudo bem? tudo. Então tá, eu vou assistir lá, prof, que eu me inscrevi, eu não sabia, eu também não estava sabendo. E aí eu me inscrevi, eu vou assistir então, já que você vai gravar. Não, eu vou tocar aula normal, porque, ó, nós só vamos ter mais 3 aulas. Pois é Semana que justamente, vem, eu não sei se eu também não vou gravar alguma coisa e colocar lá no AVA, porque, né? Então a gente é é um, verdade. tá bom? Tá bom Fiquem à então. vontade, eu vou ficar com a aula aqui, eu já gravei um pedaço, tá Ah, bom? Eu tenho então. que tocar a aula, porque 9 horas eu vou repor a aula. Tá bom então, prof. Tá, obrigada. Nada, tchau, tchau. Ô, prof, eu vou ficar aqui com a senhora porque eu quero prestar atenção para se eu tiver alguma dúvida eu perguntar para a senhora já aqui, né, para depois não ficar mais complicado, mas eu também tô, Uhum. como eu me inscrevi também, tô dando atenção nos dois, tá? Eu vou Não, escutar pode só por mais. perguntar, é até bom, Rafael, assim eu não fico tão sozinha aqui. Eu também, quando eu entrei, eu vi que só tava nós dois, fiquei tipo, a professora não vai falar sozinha, eu não vou deixar ela aqui falando Não, eu sozinha. gravo aula, não, estou acostumada. Lá, quando começou na pandemia, eu fui a primeira professora a fazer live e gravava aula no meu canal no YouTube. Eu tenho um monte de aula gravada lá, inclusive sobre desenvolvimento. Quando quiser dar uma olhadinha lá no meu canal, tem um monte de coisa. Vou olhar assim. Tá bom? Vou tocar aula aqui. Então, a depressão, né? A questão aqui da depressão. Que ele não está querendo. Que ele não quer compartilhar. Acho que agora ele vai.
Agora ele está indo. Daí eu vou falar sobre a depressão na adolescência, né? Então, quando que começa a depressão? A depressão, ela começa na angústia. Pode ir perguntando, tá, Rafael? Tá bom, prof. Você está visualizando o slide? Sim, aham, tá aparecendo certinho. Está aparecendo? Então tá bom. Então, assim, a depressão, a angústia, né, que aperta a garganta, uma solidão, um vazio, um abismo cinzento, um túnel que parece impossível, a doença do organismo, a doença da alma. Então, tudo isso. Então, nós temos que prestar atenção, né? Prestar atenção nas pessoas que têm depressão. E aqui nós estamos tratando de jovens, de adolescentes, como nós já vimos anteriormente na aula, né? Na aula anteriormente, nós já vimos pessoas que os adolescentes, eles têm muita confusão na cabeça deles, né? Eles têm muita confusão. Então, né, dá muito vazio, dá abismo, o túnel, a doença. Então, uma visão geral, né? As doenças mais comuns aqui. Existe uma quantidade, né, de número de adolescentes, tá? Na questão aí de tratamento. A Organização Mundial da Saúde, ela coloca aí que nós temos um número muito grande de adolescentes aí com depressão. 20%, né, da população mundial sofre de algum transtorno mental, né? Sofre de algum transtorno mental, tá? Ó, se quiserem ficar lá no evento, fiquem à vontade, eu estou tocando a aula, tá? Bom, aí eu tenho aqui a visão geral, né? A depressão como uma manifestação existencial. Então, aqui a questão da melancolia, da nostalgia, do luto, aqui a questão da Organização Mundial da Saúde, que ela vai trazer aqui 20% das crianças e dos adolescentes sofrem de transtornos mentais. Aí nós temos aqui as circunstâncias, né? O bullying, a homofobia, os conflitos familiares, a violência sexual, a natureza humana, a baixa estima, como nós já trabalhamos na aula anterior, a questão aqui da questão da baixa estima, da autoestima. Então, muitas vezes, esse adolescente, ele não consegue se enxergar, né? Ele não consegue ver como ele é, tá? Como ele é. Pessoal, quem quiser ficar no evento, fique, eu estou gravando a aula, tá? Então, eu estou gravando a aula e vou colocar lá, vocês podem ficar no evento sem problema nenhum. A questão aqui da homofobia, né? Então, tem muitos adolescentes que sofrem aqui a questão da homofobia, os conflitos familiares, sociais, a violência sexual. Bom, características, né? O que eu posso observar nesse adolescente que ele está com depressão? A irritabilidade, a questão de crises, de perda de energia, de apatia, né? Às vezes muito desinteressado por tudo, pela vida. A questão aqui do retardo psicomotor, então, às vezes, ele pode ter aqui um retardo psicomotor. Pessoal, eu estou gravando a aula, quem quiser ficar no evento, fique, tá? Porque eu já comecei a aula, eu vou gravar, eu estou gravando a aula, então fiquem à vontade. A questão aqui dos sentimentos, da desesperança,
das perturbações do sono, isolamento, queixas físicas, uso abusivo de álcool, de droga, de coisas para ficar feliz, rápido, né? E a questão das ideias e tentativas de suicídio. Lamentavelmente, nós temos perdido muitos jovens, né, para a droga, para o álcool, para acidentes provocados pelo alcoolismo, pela violência no trânsito e também pela depressão, pela essa tristeza, esse não querer viver, esse não querer estar aqui. Bom, o diagnóstico. Quem é que vai dar esse diagnóstico? Nós, psicólogos, nós podemos, lógico, mas quando é o caso mais grave, sempre é bom e prudente encaminhar para o psiquiatra, até por uma questão de tomar remédio. Então, eu tenho aqui a leve, a moderada e a grave. Não se iludam. Por quê? Porque, às vezes, esse jovem, ele pode estar demonstrando uma depressão leve, né? Uma depressão leve. Mas ele pode estar indo para uma moderada, ou ele está numa moderada, ele pode estar indo para uma grave. E temos que prestar muita atenção. Se você for atender um adolescente, um jovem, que falar para você que ele tem vontade de suicidar, a família deve ser avisada na hora. É a única informação que você pode passar para a família em relação à terapia. A família deve ser avisada na hora, né? Tem que prestar bastante atenção aí. Então, tem muito essa ideia, esse mito. Depressão não existe, é bobeira de adolescente, é bobeira aí de adolescente, ele, né, fica aí e tal. Não, a depressão é uma coisa muito séria, que às vezes a família não percebe, tá? A família não quer perceber, ou não quer ver, ou nega, ou não acredita, tá? Então, a vida é incontrolabilidade, né? Então, nós temos muitas contradições na vida, a instabilidade. Nós temos aí o próprio Mário Cortella, que traz essa questão da contradição, que o homem é um ser contraditório. Nós temos o Edgar Morin, que ele vai trazer essa questão da incerteza muito clara. E a questão aqui dos psicólogos, da questão, nós temos que pensar, né, quais são as causas da depressão. Nós temos 3 causas básicas: a congênita, a hereditária e a adquirida. O que é a congênita, né? A congênita, ela vem nos genes, ela vem na memória genética. Você traz, né? A família traz isso. Já tem lá, né, um pouco nas informações dos genes, já traz essa depressão. O que é a hereditária? A hereditária é no ventre. É quando o óvulo e o esperma se encontram, tá? O óvulo e o esperma se encontram tá? E daí acontece alguma falha interna nessa vida intrauterina. Pode ser por medicação, pode ser por relações, né? Eu tive uma paciente que o marido batia na barriga dela quando ela estava grávida.
Então, pode trazer aí várias situações aí de vida, de susto, de má alimentação, enfim. E a adquirida é na vida. O homem vive entre o real e o ideal. O que é esse real e esse ideal? No meio nós temos o quê? A frustração, as perdas, que geram nossos medos, as nossas culpas, as histórias de vidas mal resolvidas. E para o adolescente, isso é muito complicado para ele. Aqui a questão dos estresses, né, do dia a dia, o acúmulo, né, de trabalho, de eventos, de situações complicadas no dia a dia. O início da adolescência, né, ou a recorrência na idade adulta. Às vezes, a depressão se arrasta na adolescência. E ela vai estourar lá na fase adulta. É mais comum nas meninas, até porque as meninas, às vezes, falam mais que os meninos. Os meninos se oprimem mais. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade machista, em uma sociedade ainda que a voz do homem é mais ouvida do que a da mulher. E o homem, né, nasceu para não chorar, né, para não sentir emoções e tudo mais. Claro que tudo isso está se transformando, está mudando, mas, né, vai muito longe ainda. A questão aqui que eu falei dos fatores genéticos e tudo mais. Bom, o que esse adolescente pode ter? Ansiedade de separação, ou de separação de namoro, ou dos pais, da negligência dos pais, né? Os pais fingem que não veem, negam, ou, né, são muito severos, ou deixam a coisa solta, não tem meio termo, não tem diálogo, tá? E o transtorno opositivo desafiador, que é o TOD, o transtorno de déficit de atenção. Então, ele pode ter déficit de atenção ou hiperatividade, ou os dois juntos. Aqui eu coloquei 2 vezes ali o mesmo. E aqui eu gosto muito desse ciclo, que é o controle ambiental, análise funcional, a assertividade, as cognições e o manejo social do comportamento. Então, quando você vai fazer um trabalho, quando você vai atender um adolescente com depressão, você tem que pensar no teu plano de atendimento. Como que eu construo um plano de atendimento? Isso é importante. Então, eu tenho que fazer uma análise funcional. O que se... investigar ele. Em termos de físico, às vezes até encaminhar para um médico. O controle, como é que está esse ambiente? As questões cognitivas dele. O manejo social desse comportamento. Bom, como que eu vou trabalhar isso? Os hábitos aqui adaptativos, né? Através do fortalecimento, a questão aqui do familiar, melhorar a qualidade do relacionamento social. Então, você vai fazer um plano de atendimento. O que ele precisa melhorar? Outro dia eu fiquei sábado e domingo monitorando uma adolescente que queria se suicidar. Felizmente ela não se suicidou, ela está fazendo tratamento, não é comigo, e ela já deu uma boa melhorada, né?
Pessoal, a questão do bullying, né? Então, eu vou falar um pouco sobre o bullying hoje, porque isso é muito forte. E o bullying leva à depressão, leva à automutilação. Então, a questão aqui, quem precisa de ajuda no bullying? Os dois. Quem sofre e quem pratica, quem provoca. Por quê? Os dois têm problemas de autoestima, de autoimagem, tá? Os dois têm problema. Os dois precisam de ajuda aqui. E aqui, né, nós temos que observar, a família precisa observar esse adolescente, esse estudante. Se ele não tem mais vontade de ir para a escola, se perto de ir para a escola ele começa a ter mal-estar, ele quer trocar de escola, ele tem medo, ele sempre quer que alguém leve ele para a escola, ele quer mudar de trajeto, ou ele tem baixo rendimento escolar, ou ele quer, né, quer trocar de roupa, né, rasga livro, chega às vezes em casa machucado, torna-se uma pessoa fechada, arredia, parece que está sempre angustiado. Tá? Ele está o quê? Pedindo socorro. Tem pesadelos, ou come demais, ou come de menos, ou pede dinheiro do nada, porque ele pode estar sendo coagido. Ele evita, né? E tenta cometer suicídio ou automutilação. Então, a escola ela tem um papel preponderante aqui de observar o setor pedagógico, os inspetores, os professores, as pessoas que estão dentro da escola. Ah, isso é bobeira, bobeira. Não, isso é muito sério. O que pode ser uma coisa pequena para mim, pode ser grande para você, para o outro. Ah, então, nós temos aqui que pensar, né, como trabalhar tudo isso. A intimidação física ou psicológica ou repetitiva, ou a longo período ou a curto, de ridicularizar, de humilhar, de bater, de roubar, de rumores, de mentiras, inventar, né, fofocas, como o pessoal fala, excluir aquele adolescente das festinhas, do recreio, do intervalo, sei lá. Tá? Então, o valentão. O valentão também precisa de ajuda. E ele vai o quê? Ele vai ser valentão e vai provocar o bullying, tá? Em quem? Em quem é frágil, em quem é fraco. Tá? E, no fundo, ele também é fraco. Ele vai coagir quem é mais fraco que ele. Então, os dois precisam de ajuda, os dois precisam, né, ser tratados, ser trabalhada essa questão da autoestima, da autoimagem, de ser trabalhado aqui a questão do poder egóico, do psique, de saber se defender, sem agredir o outro. Porque essa história, né, nós já discutimos anteriormente, essa história de bateu, levou, pessoal, isso acaba, né? Isso acaba com as pessoas, acaba com as relações, mata todo mundo, né? Mata todo mundo aí. Bateu, levou, bateu, levou.
Não tem condições aí, né, pessoal? Vira um campo de guerra. Bom, pessoal, quem são as vítimas? São crianças, adolescentes, inseguros, com baixas habilidades sociais, com isolamento, demonstram baixa estima, tem dificuldades aqui para se defender, para lidar com retaliações, vulnerabilidade, dificuldade. Tá? Apresentam aqui a questão de superprotetores ou não, os cuidadores aqui, que são os pais, ou protegem demais, ou estimulam a independência demais, enfim. É uma série de questões aí. E a questão aqui de problemas, com pessoas, tem vergonha de pedir ajuda. E como os adultos lidam com o bullying, Eles veem como uma questão inofensiva, passageira. O grupo social, a educação, o seio familiar. Então, às vezes, o seio familiar, ou aonde esse adolescente convive, nega isso. Isso aí esquece, não é bem assim. Tá? E daí aqui nós vamos entrar na questão da depressão, da autoestima, do desamparo, da ansiedade social, o transtorno do corpo dismorfóbico, Dismórfico, quer dizer, enxerga um corpo que não é. A questão do transtorno alimentar, características aqui de transtornos alimentares, na vida adulta. A questão da insegurança, de problemas escolares, de comportamento de fuga, de impactos, e o suicídio aqui. Bom, como que nós vamos tratar isso? Se é caso de suicídio e depressão mais profunda, principalmente no começo do tratamento, é necessário utilizar remédio, gente. Não tem como fugir da medicação. Então, nós temos aí que utilizar aí a questão da medicação. Bom, outra coisa, psicoterapia, independente aqui da abordagem, se é psicanalítica, se é humanista, a terapia cognitiva, a terapia interpessoal, focada onde? Nas relações. Por isso que a escola, ela peca muito. Porque a escola, às vezes, ela não trabalha a questão afetiva. Ela desenvolve, pessoas jovens competitivos, Jovens competitivos. Pessoal, eu deixei lá para vocês alguns artigos, para vocês lerem. Então, tem o artigo 1, que é a identidade e o desenvolvimento da adolescência, uma revisão crítica. O artigo 2, que é o adolescente como construção social, o estudo sobre livros destinados a pais e a educadores, aqui para orientação. E a depressão aqui na adolescência. A depressão e a problemática dos vínculos. Tá? Que eu não queria deixar vocês sem aula, daí eu praticamente gravei aí a aula que eu tinha postado. Pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Eu tenho uma pergunta, prof. Pois não, fique à vontade.
Oi? Qual que é a melhor forma, ou talvez a melhor estratégia para a gente lidar com um adolescente que esteja passando por uma crise de suicídio ou de automutilação, ou até mesmo uma crise depressiva muito forte? Qual que é a melhor forma da gente poder ajudar no momento, ou a lidar com a situação, né? Primeiro, ele tem que querer ajuda, né? Então, às vezes, ele não quer ser ajudado, né? Como esse caso que eu coloquei para vocês, que eu fiquei um final de semana monitorando. Ela quis ajuda, né? Ela quis sair daquele estado e tudo mais. Claro que ela foi medicada e ela estava tomando um remédio e tudo mais, tá? Então, assim, ó, nem todo mundo a gente dá conta. Então, qual é a melhor coisa? É o acolhimento, né? Primeira coisa é o acolhimento, jogar um ânimo, né? Jogar um ânimo. É tirar da crise, urgente. Fazer com que ele enxergue, nem que for um pontinho lá no fundo do túnel. Então, no primeiro momento, a pessoa que está numa crise de suicídio, não tem como você fazer uma terapia reflexiva. Você tem que fazer um bombardeio. Essa menina, eu fiquei o final de semana inteiro, acho que eu tenho todas as conversas dela aqui gravada. Tá? Então, até que eu consegui que ela enxergasse que valia a pena ela não se matar. Então, você tem que jogar. Como é que eu vou falar para ti? Você tem que primeiro tirar essa ideia dela, né? Então o que você tem na vida? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? E daí você vai jogando, você tem que jogar, força, energia, trabalhar às vezes até com pensamento positivo, tá? Usar técnicas assim de respiração, ela tentar, né, técnicas de respiração, técnicas de libertação, entendeu? Para ela enxergar que viver vale a pena. Tá? Que viver vale a pena, que ela não perdeu tudo. Porque o que acontece com o suicida? O suicida, ele não tem mais esperança. Uhum. E ninguém vem com esse papo furado para mim que a culpa é da pandemia. Não. O homem, o ser humano, de maneira geral, ele já vem se arrastando. O mundo moderno destruiu o homem. Essa que é a grande verdade. Então, o mundo moderno trouxe facilidades. Trouxe o carro, trouxe a máquina de lavar roupa, a máquina de fazer pão, trouxe o computador, trouxe o celular, né? Que você vai em qualquer lugar, você está com o telefone na mão. Antes não dava, né? Você ficava num lugar parado. Então, ele trouxe facilidades, mas ele acabou com as relações. Então, o homem, o ser humano, eu estou falando aqui do ser humano de uma maneira geral. O mundo moderno destruiu as relações. Então, nós vivemos do quê? No mundo líquido, no imediatismo, no ter. Né? Daí o pai faz assim, filhinho, não fica tristinho, o papai vai trabalhar de manhã, de tarde, à noite, Aí o papai vai dar um celular, já dou a palavra para você, tá? Então, nós vivemos, eu lembro tão bem, eu fazia psicologia, já vai fazer, eu acho, deixa eu fazer as contas aqui, vai fazer 30 anos que eu sou formada em psicologia, acho que é 25, 30, E eu já escutava os professores falarem que nós estávamos adentrando numa era de ter. Claro, tem muita gente aí batalhando para comer.
Mas não larga o celular moderno, não abre mão de certas coisas. Hoje eu fui almoçar na minha vizinha, que eu estava sem tempo para fazer comida, ela me chamou, uma menina lá, tênis de R$ 500, gente. Eu não dou mais que 120. Entendeu? Então, alguém pode comprar até de R$ 1.000, mas sabe? Então, o mundo moderno, ele destruiu as relações. De que nós vivemos? Nós vivemos de alimentos. Mas não é só de alimentos para dar força física, mas alimentos para nos dar força emocional. Pode falar, Eduardo. Professora, eu discordo um pouco dessas colocações. Eu acho que tem muitos problemas e muitos defeitos, isso sem dúvida. Mas, de uma certa maneira, eu acho que, da forma que eu enxergo as coisas, existem mais pessoas tendo acesso a se expressar atualmente do que existia há décadas ou eras anteriores. Eu acho que a gente se confunde um pouco. Quando a gente olha para o passado, a gente tem uma visão meio bucólica, assim. A gente tende a olhar para a vida das pessoas que tinham o direito de pensar, o direito de viver, o direito de interpretar. E, infelizmente, era muito menos gente que tinha esses acessos do que hoje em dia. Se você parar para pensar... O ignorante é feliz. O ignorante pode ser feliz, tudo bem, mas nem sempre. Por exemplo, existem violências que hoje em dia a sociedade tem uma tolerância muito menor, e tal menor tolerância a essas violências possibilita que muita gente tenha acesso a espaços de fala que elas não teriam no passado. E não só isso, sabe? Eu acho que sim, existem muitos problemas agregados, eu não estou falando que isso não é verdade, mas antigamente existia muito mais opressão, existia muito mais sufocamento, muito mais engolir. Às vezes hoje em dia a gente dá mais nome aos sofrimentos, e a gente aponta o dedo para o sofrimento. E às vezes não é nem que ele não existisse, às vezes as pessoas só não entendiam. E eu acho que hoje em dia tem mais pessoas que têm acesso a entender isso também. Então tem mais gente conseguindo se posicionar, tem mais gente entendendo que algumas violências são de fato violências, tem mais gente entendendo que o que elas sentem às vezes não é algo bom. É uma questão, né? Mas o mundo moderno destruiu as relações, sim. Eu discordo, professor. Por exemplo, o homem está no abismo, o ser humano está no abismo, total. Mas será que tá? Porque assim, eu penso no passado, penso umas 3 décadas atrás. A mulher tinha uma péssima relação com o homem, porque ela tinha que ser mais... 3 décadas não, algumas décadas a mais. A mulher tinha que ser muito mais submissa ao homem. A mulher estava muito mais sujeita à violência doméstica do que ela é hoje em dia, mesmo que hoje em dia ainda seja muito, não estou dizendo que não é. Mas ela era muito mais sujeita. Ela tinha muito menos para onde correr. Os filhos tinham um relacionamento com os pais muito pior, de medo dos pais, de que as pessoas falam, isso era respeito. Não é, isso é uma falta de comunicação dentro de casa. As pessoas não se comunicavam dentro de casa. Hoje em dia, eu acho que existe muito mais uma capacidade de comunicação. Muito, muito, muito mais. O relacionamento humano hoje em dia é muito melhor do que há muito tempo atrás. Eu acho que é um pouco Eu não vejo assim. Hã? Eu não vejo assim. Sim, é claro, são questões de opiniões. Mas eu acho que é um pouco saudosista demais dizer que no passado existia mais os relacionamentos interpessoais eram melhores. Eu acho que não eram, sabe? Você tem que ler sobre o mundo moderno. Claro que nós tivemos ganhos, lógico, mas em termos de relacionamento,
tá? Em termos de vínculo, nós perdemos muito. Alguém levantou a mão. Acho que é a Fátima. Fátima, pode falar. Acho que não levantou. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma questão? Professora, eu quero fazer uma pergunta. Pois não. Assim, vamos dizer que chegou lá no consultório, né, um adolescente que tá, e você percebe que esse adolescente está com esses pensamentos suicidas, ou que está indo para uma depressão ali, para algo mais grave, que precisa da intervenção de um outro profissional. Como que o psicólogo, ele vai agir ali? Porque, assim, existe o sigilo ali, né, toda essa questão, mas como que o psicólogo vai fazer, vai dar essa abordagem assim? Porque você não pode, talvez, eu acredito, né, falar para o adolescente, ó, você precisa buscar um profissional. Vai falar com a mãe, vai falar com o pai. Como é que o psicólogo vai agir? Quando é um caso que o adolescente entra no consultório sozinho e ele vai dizer que ele quer se suicidar, você tem que chamar a família urgente, você vai falar para ele. Você vai falar para ele que você vai avisar alguém da família, né? Isso você tem amparo legal. E daí você vai chamar alguém da família juntamente com ele, que ele precisa de um atendimento psiquiátrico, além do processo terapêutico. E às vezes, porque daí tem que ser feita a avaliação. Às vezes, naquele momento, terapia não vai resolver, ele vai ter que ou ser internado, ou só tomar medicação. Então, todos esses casos têm que ser avaliados. Você tem que fazer aí uma avaliação. E, às vezes, ele precisa de um acompanhamento, né? Claro que nós temos aí algumas clínicas, nós temos, mas, às vezes, ele precisa ser internado. Tá? Internado. Entendi. Então, no caso do adolescente ou até de uma criança mesmo, a gente é amparado, então, por essa lei. Então, a gente pode contatar a família, igual a gente teve uma pergunta naquela prova multidisciplinar que tinha algo relacionado com a questão da AIDS, né? E que tinha, você tem que avisar quem. Então, tem alguma lei que ampara a gente para a gente poder fazer isso. Eu sei que aqui é questão de adolescente, mas na questão do adulto, talvez seja um pouco mais complicado, né? Porque daí não é. Você vai ligar para alguém da família e você vai avisar na hora. Na Também. hora. Você tem amparo legal. Ah, entendi. Obrigada, professora. Suicídio, você tem amparo legal. Se você, por exemplo, se tem, digamos que tivesse alguém aqui no meu prédio que já teve, né? Só que agora a família está dando amparo, ainda bem, tá? Então, digamos que tem alguém aqui tentando se suicidar, tá? Você chama quem? O corpo de bombeiro ou a polícia? Eu chamo o corpo de bombeiro. O certo seria o... Eu tenho um telefone especial para isso, que esses dias eu até encontrei na internet para passar para minha amiga que a ex-mulher dela estava passando por essa situação. Mas no caso de não tiver esse telefone à mão, seria o SAMU, não seria? Então, se tiver que arrombar a porta, é a polícia. Tá? Mas tem um número lá, né, que você liga. Mas se tiver que arrombar a porta, você vai ter que chamar a polícia. O corpo de bombeiro não vem. Tem um número específico. Esses dias eu estava pesquisando para passar para uma amiga que ela me mandou mensagem. Mas você liga para o 190, né? Sim. Você liga para o 190 ou para um 56, tá? Mas se tiver que arrombar a porta, é a polícia. O corpo de bombeiro não arromba a porta. Tá? Nós, aqui no nosso prédio, nós colocamos tudo redinha, na janelinha.
porque nós temos aqui nós temos uma situação de autismo no prédio, né? E ele botou quase fogo no apartamento. Aí o Corpo de Bombeiros veio aqui e exigiu que colocasse as redinhas nas janelas de hall de entrada, tudo, porque vai que o piá se joga. Então, tem tudo isso, né? Então, tem que tomar cuidado. Ok, pessoal, mais alguma questão? Prof, levantei a mão. Ah, tá, pois não, que eu não estou mais entendendo as mãozinhas. Boa noite, pode falar. Sobre essa situação que você relatou no final de semana, esse acompanhamento que você fez, esse monitoramento foi, lógico, à distância, né? E esse acompanhamento das conversas, queria saber como é que você conseguiu atrair atenção, monitorar, como que você conseguiu desviar o foco dessa adolescente por telefone. Primeiro ela começou a me mandar fotos, né, que ela tinha se automutilado, taranana. Daí eu comecei a conversar com ela. Daí eu comecei a conversar com ela e conversar, mas o que que você tem? Ah, eu não tenho nada. Eu falei, não, você tem alguma coisa, E fui falando com ela, olha, você tem isso, você tem aquilo. E daí ela foi melhorando, mas ela cortou os pulsos, inclusive. Entendi, mas a família, o pai, tudo isso, eles Não, ela estavam... estava sozinha numa casa. Meu Deus. Daí eu pedi para ela ligar para alguém lá, para alguém da família ir lá. Daí a família foi, A família foi, ficou com ela e eu fiquei monitorando ela pelo celular. Agora, se a família não fosse, eu iria lá, sim. Ou com o corpo de bombeiro ou com a polícia, uma das duas. Você tem que ir. Complicado, né? Olha só, eu Monitorou. Monitorei uma senhora há muito tempo, não era eu que tratava dela. E a equipe que tratava dela já tinha avisado que não era para deixar ela sozinha. Porque assim, quando ele está, principalmente quando é o caso muito grave, toma remédio, então às vezes dá pico. Dá pico. E aí foi falado para não deixar ela sozinha. A filha estava com ela. A filha foi na padaria comprar pão. Questão de 10 minutos. Quando chegou em casa, a mãe estava pendurada com o fio elétrico do chuveiro. Então, pessoas com vulnerabilidade para suicídio não pode deixar sozinho. Não pode. Eu tive um caso bem próximo de mim. Eu fui viajar com a pessoa e nós ficamos nesses parque, hotel, E de noite eu sempre ficava com a pessoa, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Eu acordei 2 horas da manhã, cadê a pessoa? Saí voando pelo hotel. Chamei guarda, chamei tudo. Ela estava na cachoeira daquele hotel, ela ia se jogar. Então, suicida é igual criança. Não deixa sozinho. E, infelizmente, às vezes, tem pessoas que não contam para ninguém. Elas vão planejando. Então, tem o suicida que ele vai planejar. Ele vai planejar. E você acha que ele não tem nada. Então, é complicado. A gente tem que observar. Por exemplo, redes sociais.
que a pessoa coloca. Às vezes o adolescente está lá nas redes sociais pedindo socorro e ninguém está vendo. Eu tinha um filho de um colega meu, um dia eu olhei o Face, meu Deus, era só caveira. Só caveira, só caveira. Tudo bem, tem gente que curte caveira, daí isso é outra, né? Faz coleção de caveira, tudo bem. Mas sabe, caveira e caveira, daí liguei pro meu amigo. Eu falei, olha, vai lá, olha, observa o teu filho. E realmente o filho dele estava com depressão. Né? Então, nós temos que ficar atento. Às vezes é um sinal, né? A pessoa dá um sinal. Aí, daí tem que tirar dessa crise, a hora que melhorar, começar a ver perspectiva, fazer projeto de vida. Eu atendi ano passado um menino que queria se matar. Hoje ele está trabalhando, ele está estudando, eu não atendo mais ele. De vez em quando ele me manda uma mensagem. Aí, esses tempos, ele queria trocar de curso, daí eu conversei com ele, mas agora a gente virou mais amiguinho. Sou mais amiguinha dele. Então, sou mais amiguinha. Sabe? Está trabalhando. Então, nós temos um papel aí de salvar essa meninada, gente. Nós estamos perdendo os adolescentes. Tá? Pessoal, mais alguma questão? Eu respondi as perguntas aí? Não? Obrigada por acompanhar aí a aula, que vocês estão lá no evento, né? E eu só gravei a aula aí, porque semana que vem já não vai ter aula, daí vocês iam ficar 2 semanas aí sem aula. Tá ok? Qualquer coisa, estou à disposição. Um bom evento lá para vocês, para a semana que vem também. Boa noite, obrigada, prof. Boa noite, professora. Tá? Obrigado. Eu vou gravar a aula lá, vou colocar lá no AVA, tem a perguntinha lá para responder, tá bom? Um abração para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.